Pimenta, sou instrutora para aulas sobre ética, independência e impacto jornalístico. Trata-se de um tema vital para a nossa profissão, justamente nesse momento marcado pela combinação de três crises. A primeira delas é a revolução digital, que mudou radicalmente a produção e o consumo de notícias, além de reduzir o faturamento que os veículos de imprensa obtinham com publicidade no meio impresso. E a segunda crise é a econômica, que também contribui para a queda das receitas de publicidade de assinaturas, penalizando ainda mais os veículos e jornalistas. A terceira crise tem a ver com a desinformação, a produção de mentiras deliberadas que tentam se passar por notícias legítimas. Esse fenômeno também é conhecido como notícias falsas, um termo impreciso para tratar da poluição no ambiente digital. Pois bem, nesse ambiente conflagrado, o jornalismo de qualidade, que produz informações sobre temas públicos, corre o risco de ser confundido com a desinformação. E para garantir que o jornalismo cumpra o seu papel de informar, é preciso que os veículos de imprensa e repórteres se comprometam com valores éticos e os comuniquem de forma mais transparente possível. Só assim, os fatos e ideias produzidos pelo jornalismo irão gerar impacto, mudando a percepção das pessoas sobre determinado tema. Além de mudar a percepção, o jornalismo de impacto pode deixar marcas profundas na sociedade, como, por exemplo, a punição de culpados em caso de improbidade administrativa e a aprovação de novas leis. É disso que vamos tratar nesta aula. Vamos nessa? Para entender o que é necessário para se produzir um jornalismo independente, ético e de impacto, é preciso primeiro conhecer os principais desafios enfrentados pelo jornalismo. O primeiro é a fragmentação da notícia no meio digital. É o seguinte, ao migrar das páginas impressas de jornais e revistas para as timelines das redes sociais, o conteúdo noticioso se mistura e é frequentemente confundido com o ruído digital. O segundo desafio é a desintermediação da notícia também no meio digital. É um fenômeno associado à fragmentação. E a desintermediação diz respeito à possibilidade que fontes, sobretudo governamentais ou políticas, têm de evitar o escrutínio jornalístico através de seus canais diretos de comunicação, como perfis e contas em mídias sociais. O terceiro desafio é a desinformação, termo correto para chamadas notícias falsas, uma expressão imprecisa para tratar das informações deliberadamente fraudulentas, que são publicadas sobretudo nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. O quarto desafio é a polarização política da sociedade brasileira, situada em campos opostos ideológicos, uma parte substancial do eleitorado tende a desacreditar de informações verdadeiras que prejudiquem seus aliados ou candidatos, ou que beneficiem seus oponentes. O quinto desafio é o viés de confirmação, que é a tendência natural que as pessoas têm de lembrar, interpretar ou pesquisar informações para confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Uma das causas da polarização política, o conceito de viés de confirmação, foi cunhado pela dupla de psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky na década de 1970. O sexto desafio são os chamados filtros bolhas nas redes sociais e aplicativos de mensagem. Confinadas às suas bolhas, as pessoas tendem a só se relacionar com quem pensa como elas, ignorando o discurso contraditório e a realidade fora do seu ambiente. Este conceito foi cunhado pelo jornalista americano Eli Pariser por volta de 2010. O sétimo desafio tem tudo a ver com o viés de confirmação e os filtros bolha. Ambos podem atrapalhar a apuração de fatos, tornando-a enviesada, onde o repórter só enxerga um lado da história, com sérios prejuízos para a integridade do conteúdo final. Bem, o oitavo desafio diz respeito a outras deficiências no fazer jornalístico, tais como a falta de princípios éticos, o não cumprimento deles por veículos que afirmam adotá-los e a falta de transparência em comunicá-los. E por fim, o nono e último desafio
é a precarização da profissão jornalística, em grande medida resultante do avanço da publicidade digital. A contínua crise financeira dos veículos jornalísticos impressos tem causado corte de vagas, achatamento salarial e a substituição nas redações de jornalistas mais velhos e melhor pagos por repórteres mais jovens e inexperientes. Criado nos Estados Unidos em 2016 pela jornalista americana Sally Lehman, com a ajuda de mais de 80 organizações noticiosas, o Trust Project tem a missão de ser um farol, indicando veículos que assumem compromissos editoriais e seguem padrões éticos. Isso é muito importante no ambiente virtual, poluído pela desinformação. Aqui alguns exemplos de veículos estrangeiros que integram o Trust Project. E aqui os 6 veículos brasileiros que em maio de 2019 passaram a integrar o Trust Project. A adesão deles foi facilitada pelo trabalho desenvolvido pelo projeto Credibilidade, que representa o Trust Project no Brasil. No momento, o Jornal do Comércio do Recife e a revista Nova Escola, sediada em São Paulo, trabalham para adotar o sistema de indicadores de credibilidade. E o que é esse sistema? É o que vamos ver agora. Chamamos os indicadores de credibilidade dos dados nutricionais da notícia, numa comparação com as informações que encontramos em produtos alimentícios. Da mesma forma que é importante saber o que um alimento contém, em termos de calorias, fibras, sódio ou gorduras, também é importante saber os valores e o método empregado por um veículo jornalístico para produzir conteúdo. O primeiro e mais importante indicador se chama Melhores Práticas. Ele informa sobre quem financia o veículo, quem são os proprietários, sócios, patrocinadores e qual a missão deste veículo, por que ele faz jornalismo. E informa também sobre seus compromissos éticos, diversidade na equipe de reportagem, entre outros valores. Já o segundo indicador fala da expertise do autor-repórter. Esse indicador dá detalhes sobre o jornalista que produziu a matéria, incluindo suas especialidades e outras matérias em que atuou. O terceiro indicador é o tipo de matéria. Diante de tanta informação na internet, este indicador é importante porque fornece etiquetas para distinguir opinião, de análise e publicidade, conteúdo patrocinado, por exemplo, das reportagens noticiosas. Bem, o quarto indicador se chama citações e referências. Ele existe para que um veículo dê crédito através de citações e de referências como os hiperlinks às fontes, inclusive quando são veículos de imprensa competidores, por trás dos fatos e afirmações que este veículo publica. Este indicador tem a ver com o próximo, que se chama métodos. Bem, o quinto indicador é o métodos, uma espécie de bastidor da matéria. Ele conta o percurso percorrido pelos repórteres para apurar uma matéria. Por que escolheram o tema coberto? E por que decidiram ouvir as fontes que aparecem na matéria? Que estratégias seguiram e que desafios encontraram pelo caminho até a publicação? E o sexto indicador se chama apuração local. Ele é especialmente importante num país tão grande e tão diverso como o nosso. Este indicador mostra quando um tema, como por exemplo a Amazônia, ou um bairro de periferia, foi coberto direto ou indiretamente pelo veículo. E se os jornalistas que cobriram a matéria conhecem o lugar em questão de perto. O sétimo indicador se chama diversidade de vozes, que também aparece no indicador Melhores Práticas. Aqui, ele trata dos esforços da redação para trazer perspectivas diversas para a reportagem. E, finalmente, o oitavo indicador é o feedback acionável. Este indicador mostra como as pessoas podem se comunicar com a redação, estimulando a colaboração do público. Isso ajuda o veículo a estabelecer prioridades para a cobertura, contribuindo também para a reportagem e garantindo a precisão do conteúdo publicado. Bem, mesmo que você não faça parte do projeto Credibilidade, pode se inspirar nestes conceitos e adotá-los no seu veículo. Chegou a hora, então, de falar de jornalismo de impacto. O que é isso? É a produção de fatos e ideias que mudam a percepção
ou a opinião pública sobre indivíduos como políticos, funcionários, dirigentes de organizações e até artistas e celebridades quando envolvidos em temas de interesse público, ou organizações como governos, partidos políticos, empresas e ONGs. E a mudança na percepção da opinião pública pode gerar profundas mudanças na esfera pública. Segundo James Hamilton, que é professor da Universidade de Stanford, o impacto jornalístico se manifesta de 3 formas. Pode ser deliberativo, provocando debates e investigações. E pode ser também 2, individual, provocando demissões e renúncias de políticos e outras figuras públicas. E 3, pode ser substantivo, quando a matéria ou uma série de reportagens contribui para a aprovação de novas políticas e leis. Já a pesquisadora Lindsay Green Barber, também americana, estudou uma série de documentários sobre a exploração trabalhista e abusos sexuais contra imigrantes hispânicos nos Estados Unidos. Ela classifica o impacto assim: 1. Micro, que gera mudanças de percepção, atitudes e comportamentos individuais. 2. Meso, que são as mudanças em nível grupal, incluindo reconhecimento, citações de outros veículos e premiações jornalísticas. E 3. Mudanças macro, que são institucionais ou de detentores do poder, resultando em mudanças estruturais, como leis e políticas. Isso de forma semelhante ao impacto substantivo na classificação de James Hamilton. A busca pela mensuração do impacto levou o jornalista brasileiro Pedro Burgos a desenvolver o projeto Impacto.jor. Neste slide tem um passo a passo do Impacto.jor que você pode seguir de forma simplificada para o seu próprio trabalho. 1. Robôs, que são programas de computador, vasculham redes sociais, sites governamentais, etc., citando os veículos parceiros do Impacto.jor, como a Folha de São Paulo e o Nexo Jornal. 2. Estes veículos têm acesso a um painel com impactos em potencial e selecionam os que representam alguma mudança de política pública, amplificação de uma investigação, repercussão entre influenciadores, políticos ou outros veículos. 3. Os parceiros do Impacto.jor preenchem também um formulário adicional para reportarem e documentarem impactos. 4. O Impacto.jor organiza e categoriza os impactos em um banco de dados, que você vê no lado direito deste slide. Com estas ferramentas gratuitas, como as extensões do CrowdTangle e do Newswhip para o navegador Chrome, você pode medir o impacto de suas reportagens em redes sociais, como o Facebook e o Twitter, catalogando, por exemplo, o número de usuários, de curtidas e compartilhamentos do conteúdo produzido no meio digital. Você pode usar a versão padrão gratuita do Google Alerts e Analytics para obter indicadores de impacto. E aqui você tem um exemplo do impacto gerado pelo projeto Comprova durante a última campanha presidencial. Você pode se inspirar nestes indicadores para começar a medir a marca que o jornalismo que você produz deixa na sua comunidade. Bom trabalho e até mais!